Mas isso é, assim, de certa forma, a gente sabe que, infelizmente, não são todos que chegam. Então, te dá uma coisa... No profissional, né? Então, te dá uma coisa de, putz, preciso mostrar pra essa galera. Muitos ainda olham, assim como eu olho a psicologia do esporte, como um propósito único. E é isso que eu quero, e é isso que eu vou fazer até o final da minha vida. Os atletas também têm essa resposta. Que se você não fosse atleta, o que você seria? E aí, eu sou tia, né? Lá eu sou tia. Não sei, tia. Não sei, eu quero ser jogador de futebol. Aí você fala, não, mas e aí? E se acabou o futebol? Não existe mais futebol. Não sei. Você é técnico. Você é preparador físico. Aí você fala assim, não, mas acabou o futebol, não existe. Vou pro futsal. Tá bom, beleza, mas legal. Entendi. Mas isso é, assim, de certa forma, a gente sabe que, infelizmente, não são todos que chegam. Então, te dá uma coisa... No profissional, né? Então, te dá uma coisa de, putz, preciso mostrar pra essa galera, principalmente essa galera ainda que é muito nova, que tem opção. Eles precisam olhar. Eles precisam saber que existe um mundo fora daqui. Mas também te dá uma coisa assim, cara, maneiro, o propósito da vida desse menino. Mas assim, o que é um propósito da vida de um menino de 6 anos? Que vida? Como assim vida? Propósito de vida, tem 6 anos. Deixa de ser um prazer. Sim. No meu modo de ver, eu não estou dentro dos clubes, mas é que tá cada vez mais cedo. Mais precoce essa responsabilidade. Sim. Eu nem vou falar o que a gente vai antecipar, o que a gente vai falar mais na frente, mas de querer ser, assim, eu quero ser jogador de futebol com 6 anos. Não pode. Desculpe, mas será que quem que é o jogador ou o pai do jogador? Eu falei que a gente ia falar mais tarde disso. Você já falou? Existe esse diálogo. Não, entende? Acho muito eu acho jovem. Deixa de brincar. Sim. E aí é um cuidado que eu tenho. Até os 14 anos eu tento evitar falar o atleta. Porque ele ainda não é, ele tá se construindo, ele tá querendo ser, ele tá nesse caminho, ele tá nesse percurso, mas ainda não é. Ainda é um adolescente, ainda é uma criança. Então eu falo, né, que são os meus meninos, são as minhas crianças. Né? Eu brinco dessa forma, não, os meus meninos, né, as minhas crianças, porque até principalmente quando eu falo, e aí dando um spoiler com as famílias, né, eu falo assim, a gente ainda não tá falando de um atleta, a gente tá falando de um futuro atleta. Vamos falar então do futuro atleta, que antes de qualquer coisa é seu filho, ou seu sobrinho, ou... É a criança que está sob a sua responsabilidade. Mas ainda não é. Então vamos... Porque o processo da base é um processo de construção. Né? É um clube de formação. A gente está formando. Formando enquanto atleta, sim. Mas formando enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Porque por mais que no final, se ele não virar um jogador de futebol, ele vai virar um adulto. Fato. Isso acontece. Então, como é que a gente torna ele o melhor adulto que ele pode ser? Como é que a gente pega um processo, que é o processo esportivo, e, cara, o esporte ele é a maior escola da vida possível. Você aprende tudo que você precisa aprender para viver, para ser um adulto maduro, com inteligência emocional, enfim, com todos esses valores muito bem aflorados e desenvolvidos. Você consegue aprender tudo isso dentro do esporte. Você descobriu isso antes ou depois que estava lá dentro? Eu sabia isso antes, assim, na época que eu era atleta. Na época que eu era atleta, eu tinha essa visão de, eu posso ser um ser humano melhor por eu ter vivido esse processo. Não virei atleta, não sou atleta hoje, mas eu sei que tem muitas coisas em mim, a disciplina, o respeito à hierarquia, o respeito ao trabalho em grupo, os valores, né, o manejo de frustração. Tudo isso eu aprendi relativamente nova porque eu era atleta, eu tinha que aprender. Porque às vezes você treina um ano inteiro e chega na hora e não dá certo. E você vai ter que manejar essa frustração. E você vai ter que começar o processo de novo. E às vezes você não vai concordar com o seu técnico, mas ele é o chefe. E você vai ter que fazer o que ele tá te pedindo. E aí, na época, eu fazia hipismo, eu era atleta de hipismo. Então, ainda tinha um outro ser vivo na equação, que era o cavalo. Eu tinha que respeitar aquele cavalo. Porque, as limitações do próprio. As limitações do próprio cavalo. E, assim, o cavalo são 700 quilos contra 50, 55. Cara, se ele quiser dominar, ele domina. E você que tá em cima vai ter que dar um jeito de segurar. Então, assim, você tem que ter o respeito ao outro ser vivo que tá ali contigo, que é o grande protagonista. O cavalo é o grande protagonista do hipismo, a gente só tá em cima. Brincando, né? Não, mas maneiro, assim, mas é verdade, é verdade. Todo o conforto vai pra ele, você se vira. O conforto vai pro cavalo, ele é mais importante que você. E você tem que respeitar isso, porque é muito fácil eu me vangloriar da minha posição de amazona. Mas, cara, o mérito também é do cavalo, a gente vai dividir esse prêmio juntos. Então, e no futebol não é diferente. No futebol você vai treinar, às vezes, um ano inteiro e vai perder a final. No futebol, às vezes, você é o atleta e você não concorda com a decisão do teu técnico e você tem que respeitar. Você não vai pra uma relação ou você vai ficar no banco e você tem que respeitar.
E aí você tem que jogar em equipe, é um esporte coletivo. Pô, olha quantas habilidades psicológicas e emocionais a gente aprende no esporte que a gente leva pra vida. E aí você vai ser um profissional muito melhor em qualquer outra área que você escolheu porque você viveu o processo do esporte. Então eu acredito nisso, eu acredito que o esporte é um formador de grande cidadão. Você vai ser um excelente cidadão se você passar bem pelo processo do esporte. Mas você tem que passar bem e sobreviver ao processo, porque também é muito difícil. Mas uma vez que você faz e você tira os frutos necessários, você pode não se transformar num grande jogador de futebol, mas um grande ser humano você vai se transformar, com certeza.